oportunidade bate, não pode esperar. Ozonotec é o caminho pra prosperar. Solução que conecta, que faz acontecer. É seu sucesso nas mãos, só basta crer. Cresça, brilhe, avance, sem hesitar. Com ozônio na vida você vai triunfar. Agora é seu tempo, chegou pra ficar. Ozonotec é a chave pra transformar. Ozonotec Soluções em Ozônio. Boa noite, distribuidores, amigos, clientes. Está conosco nesta noite, dia 23/7/2025, uma quarta-feira maravilhosa. O dia nosso foi produtivo demais da conta, graças ao bom Deus. A Ozonotec está a todo vapor, acelerada, para ampliar o conhecimento de vocês. E nessa noite nós estamos aqui com os nossos amigos, corpo científico da Ozonotec, como sempre, para ampliar o conhecimento de vocês. E agora, Dr. Quezada, por favor, fala o teu tema de hoje. Meu tema de hoje é hipertensão arterial e ozonoterapia como terapia complementar. Que bacana. Eu vou querer saber mais depois lá, porque eu tenho uma pressãozinha meio aceleradinha. Pois é. Vou querer uma consulta especial, só eu e você, tá? Beleza. Doutora Anne. Saúde bucal e ozônio, né? O que tem dentro dessa parte, a biovida dentro da cavidade oral? Que bacana. E ela é cirurgiã dentista, junto com o ozonoterapeuta, ela vai saber falar muito bem sobre esse tema. E você, Dani Batalini, doutora? Bom, eu vou falar sobre o Ozonotec e BioLife na alta performance atlética. É um conteúdo novíssimo. Que bacana. Gente, para vocês verem, hoje nós estamos, o poder da água ozonizada. Está aqui, o livro. Adquiram, que é maravilhoso, para vocês aumentar o conhecimento de vocês. E aproveite, segue nós, tá? Lá no Instagram, dá um joinha para nós, um joinha aí, no YouTube, dizendo que vocês estão junto conosco, tá bom? Isso conta ponto para nós, o Zonotec, tá bom? Doutor Quezada, eu já falei demais. E o seguinte, nós atrasamos um pouquinho hoje, gente, que o trânsito estava meio congestionado e o doutor Quezada deu uma atrasadinha. Isso, nós vamos tomar uns minutinhos do que ele ia falar, que nós não podemos atrasar. Às 9 horas temos que estar terminando a nossa live. Vai lá, doutor. Obrigado. Beleza, então vamos lá. Gente, um abraço grande aí, muito boa noite para vocês. Peço desculpa pelo atraso, vocês sabem que acontece aqui, centro da cidade, correria, mas já estamos aqui e bora compartilhar conhecimento com vocês, ok? O tema de hoje é um tema maravilhoso, porque é a doença mais frequente da população brasileira e do mundo, ok? Como vocês estão conseguindo enxergar aí na tela, hipertensão arterial e ozonoterapia. Ozônio de baixa emissividade como ferramenta terapêutica complementar, ok? Então vamos lá, como vocês sabem, vamos compartilhar já, vamos me marcar no perfil Dr. Júlio Quezada, vamos seguir o perfil do Instagram, vamos seguir o perfil da Ozonotec, vamos dar um joinha aqui no canal do YouTube para dar essa força que a gente merece, combinado? Então bora lá. Perfeito. Conceito de hipertensão arterial. Como já falei, a hipertensão arterial é a doença mais frequente na população brasileira e na população do mundo. E é uma condição crônica que se caracteriza pela elevação persistente da pressão arterial acima de 140 e 90 milímetros de mercúrio. Também chamada de inimigo silencioso ou em inglês silent killer. Por quê? Porque geralmente não dá sintomas e quando os sintomas aparecem é porque já a hipertensão está bem avançada e quase sempre com dano nos órgãos diana, ok? E é o principal fator de risco para AVC, infarto, insuficiência renal e cardíaca e morte precoce. Então, já vocês conseguem entender a importância que tem saber diagnosticar hipertensão arterial, sobretudo as pessoas acima dos 45, 50 anos, como vamos a ver nos seguintes slides. Primeiro, epidemiologia de hipertensão arterial no Brasil. Eu sempre falo para vocês que, para mim, é muito importante que vocês conheçam a epidemiologia. Por quê? Porque aí você consegue falar, bom, está falando comigo ou não está falando comigo? No caso de hipertensão arterial, se você tem mais de 45 anos,
sobre todo os homens, estou falando com você. E das mulheres depois da menopausa, então também estou falando com você, ok? Hipertensão arterial afeta cerca do 32% da população adulta brasileira. Gente, 32%, ou seja, é muita pessoa com hipertensão arterial. A prevalência aumenta com a idade e chega aos 60% em pessoas acima dos 60 anos. A hipertensão é responsável por cerca de 30% dos óbitos por doenças cardiovasculares no Brasil, especialmente infarto do miocárdio e AVC. É mais comum entre pessoas com baixa escolaridade, obesos, pessoas com obesidade, sobretudo com obesidade abdominal e sedentários. E também se conhece que apenas os 50% das pessoas hipertensas têm uma condição sob controle, ou seja, a maioria das pessoas, vamos falar assim, 50% das pessoas que têm hipertensão geralmente estão descontroladas. E isso é um fator de risco, como já falamos, para a aparição de complicações, ok? Eu não vou me deter muito na fisiopatologia, mas é sempre muito importante que vocês lembrem, quando aparece uma doença do corpo, é porque existe um desequilíbrio. E nós temos que entender esse desequilíbrio para poder actuar logo e poder ajudar com nosso tratamento com ozônio de baixa emissividade. Sempre é importante entender um pouquinho de como acontecem as coisas. Por quê? Porque a partir das alterações que acontecem no corpo e conhecendo já os benefícios que tem a ozonoterapia, então a gente consegue já entender como vamos influenciar a saúde das pessoas, ok? Então, resumindo, se produz um desequilíbrio na vasoconstrição e vasodilatação das artérias, se produz também uma inflamação crônica e estresse oxidativo. Você sabe que eu sempre falo muito de estresse oxidativo. E aparecem alterações no sistema nervoso autônomo e nos rins. E também está relacionado com resistência à insulina e disfunção endotelial. Ou seja, endotelial é toda a parte interior das artérias que está em contato com a sangue. Okay? Então, sintomas e complicações. Vocês sabem disso muito mais que eu. Cansaço, dor de cabeça, palpitações, infarto de miocárdio, AVC, aneurisma, insuficiência cardíaca irreal, e é uma causa comum de morte súbita e de perda da autonomia. Ou seja, as pessoas ficam com sequelas, sobretudo após infarto, após insuficiência renal, após AVC, ok? Agora bem, lembrando sempre, a nossa palavra que a gente gosta sempre, que coisa é? Abordagem integrativa, entender como podemos complementar com ozônio de baixa emissividade para melhorar a saúde tanto sua como das pessoas que você conhece. Então, primeiro, por que incluir a ozonioterapia? Porque atua direto na base da doença, que é a inflamação e o estresse oxidativo. Segundo, porque melhora a oxigenação e a microcirculação. Terceiro, porque reduz as cargas tóxicas e favorece o equilíbrio autonômico, ou seja, equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. E quarto, porque aumenta a resposta ao tratamento convencional. Então, tendo isso em mente, a gente já consegue entender por que é importante incluir dentro da terapia e por que incluir dentro da bagagem terapêutica a ozonoterapia, tanto medicinal como a ozonoterapia de baixa emissividade. E aí eu pergunto para você, estou falando devagar ou estou um pouquinho rápido? Está ao meio tempo? Então vou baixar de 2x a 1x, combinado? Beleza. Mecanismo do ozônio na hipertensão arterial. Bom, já falamos um pouquinho sobre isso, mas aqui podemos aprofundar. Tem ação anti-inflamatória sistêmica, estimula a produção de óxido nítrico. Gente, para os que não sabem, o óxido nítrico é o vasodilatador mais potente que tem o corpo, ok? E se conhece que as pessoas com hipertensão arterial, a dose, ou seja, os níveis de óxido nítrico diminuem. Então, através do ozônio e a regulação desse endotélio do corpo das artérias, a gente consegue aumentar a produção de óxido nítrico. Reduz a viscosidade sanguínea, já sabemos que melhora a oxigenação e diminui a viscosidade sanguínea, e tem um equilíbrio redox e regeneração mitocondrial. Vocês sabem, quando falamos de equilíbrio redox, a gente está falando aí, sobretudo, do estresse oxidativo que acontece no corpo. Então, vamos na prática. BioLife na prática clínica. Como sempre, começamos com o que eu mais gosto, que vocês sabem que é água ozonizada, pois melhora o metabolismo e a circulação. E eu trouxe para vocês aqui um estudo brasileiro que demonstrou que a ingestão de água ozonizada melhora o metabolismo celular, promove a vasodilatação e possui ação antioxidante, que pode ajudar na modulação da pressão arterial.
E a justificação terapêutica é que reduz o estresse oxidativo e melhora a função endotelial e também, como já sabemos, melhora as doses, os níveis de óxido nítrico. Okay? Então, ozônio ambiente. Podemos utilizar? Sim, podemos e devemos utilizar. Por quê? Porque também vai ajudar a melhorar a oxigenação sanguínea e diminuir o risco de complicações. Lembrando que uma pessoa, vamos falar assim, vamos colocar um exemplo muito frequente na população. Pessoas com obesidade, geralmente têm obstrução ao fluxo do ar. O que a gente conhece, sobretudo, roncam de noite. São as pessoas que a gente conhece como apneia e ronco, apneia obstrutiva do sono ou ronco, que se acompanha com ronco também. Então, nós vamos a melhorar a oxigenação sanguínea e, portanto, vamos a favorecer tudo o metabolismo sanguíneo, o fluxo sanguíneo e vamos a diminuir o risco de complicações. Cromoterapia, sobretudo as cores azul e verde. Está demonstrado que as cores têm um poder e um impacto magnífico no estado das pessoas. As cores azul e verde têm um efeito direto sobre o sistema nervoso parasimpático, o que favorece a vasodilatação, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, diminui a frequência respiratória e tudo isso provoca um estado de relaxação que o corpo agradece muito. Então, cromoterapia, vamos a utilizar sobretudo as cores azul e verde. Ok? E outra terapia muito poderosa que eu indico muito para meus pacientes é a escalda-pés com ozônio. Gente, uma pessoa com uma crise de hipertensão arterial, enquanto não tiver sintomas, okay? Escutem bem, uma pessoa com uma crise de hipertensão arterial ou com hipertensão arterial descontrolada, enquanto não tiver sintomas, a escalda-pés é uma terapia poderosíssima para controlar os níveis de pressão em menos de 30 minutos. E aí eu posso falar com conhecimento de causa, porque lá em Cuba a gente tem vários estudos fazendo escalda-pés. E se misturamos a essa escalda-pés com água ozonizada, os resultados são melhores ainda para favorecer esse equilíbrio do corpo. Okay? Então, como sempre falo para vocês, o BioLife é uma ferramenta domiciliar de alto impacto. E nunca esqueçam, Ozonotec é vida. Então, um grande abraço para vocês, obrigado pelo meu tempo. Me deixam todos os comentários que queiram aqui. Vamos fazer a foto e vamos marcar aqui aos membros do Conselho Científico, ok? Um grande abraço para vocês. Doutor Quezada, Terminei em tempo, tá? você foi fantástico, hein? Aí tá. Conseguiu, O tempo antecipou. que perdi. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo Beleza. certo. Então, um grande abraço aí, gente, ok? Ok, obrigado. Aproveitem para fazer uma foto aqui com o boss, tá bom? Isso aí. Bom, pessoal, ele falou da água ozonizada e eu vou aproveitar aqui e vou tomar minha aguinha ozonizada. E você que está em casa, você está com o teu BioLife aí, faça a sua água ozonizada e tome junto conosco. Bom, agora nós temos a doutora Anne Mestriner. Qual que é o seu tema mesmo, doutora? Saúde bucal e ozonioterapia. Então vem aqui conosco. Pessoal, essa Boa mulher é a noite. mulher mais linda que eu conheço e Deus cegou ela para ela querer eu como marido. Obrigada. Boa noite a todos. Caderninho e caneta na mão e vamos anotar aí. Hoje vamos entender o porquê a cavidade oral ela tem uma biovida interligada com todo o seu sistema, né? Todo o seu organismo, tá? Então, sabemos hoje que a saúde bucal dentro da integrativa, ela não é considerado hoje algo mais separado em questão da saúde geral, tá? Então, hoje em dia, a gente não avalia um paciente, a boca, em questão de cárie dentária, periodontite, gengivite, placa bacteriana, individualmente, tá? Nós temos um organismo todo, uma pessoa inteira para você estar analisando e olhando. Então, a saúde bucal, ela vai muito além da boca, tá? Lembrando sempre o quê?
né? A boca é onde inicia-se toda a parte digestiva. Então, é algo muito importante, né? Nós temos a mucosa oral, nós temos também toda a parte de gengiva, nós temos a parte da língua. Tudo que envolve algo dentro dessa cavidade, ela vai interferir em outras regiões. Então, hoje nós vemos o ser humano como um todo, né? Então, por isso que nós falamos uma biovida dentro de uma cavidade oral, ok? Nós temos aqui, falando um pouquinho da microbiota, porque a microbiota oral, ela também interfere na parte digestiva. Hoje fala-se muito de desbiose, e essa desbiose pode estar começando dentro da sua cavidade oral. Por quê? A boca faz parte de toda a parte digestiva do organismo, tá? Parte de respiração. Então, hoje nós sabemos que a boca está muito relacionada também com a respiração. E isso interfere em todo o organismo novamente. A boca também está muito próxima do nosso cérebro. Então, nós podemos, às vezes, ter alguns problemas relacionados também a algo que está errado dentro da sua boca. Nós sabemos, então, que hoje a saúde bucal, ela reflete a saúde sistêmica. E ela pode interferir em diabetes, em artrite, em Alzheimer, em problemas neurodegenerativos, ok? E até partos prematuros, tá? Nós vamos entender um pouquinho aí à frente o porquê disso. Ela não é um sistema isolado, né? Como a gente já falou ali. Então, quando a saúde bucal está comprometida, a sua saúde também geral, fisiológica, pode também estar comprometida, tá? Inflamação bucal é igual inflamação sistêmica. Vamos lá. Hoje não deu tempo de escovar os dentes. Acordou, tomou café, saiu, foi trabalhar, chegou na hora do almoço, se alimentou, aqueles restos alimentares vão ficando dentro da boca, que é uma cavidade cheia de bactérias, tá? Também tem alguns patógenos que se aproveitam e também pode se alojar ali. E as bactérias, nós temos a microbiota também boa e a microbiota também ruim. Então, aquela placa bacteriana, que é aquele, quando você passa a língua no dente e sente aquela areinha, né? Aquilo lá é a placa bacteriana. É um acúmulo de bactéria com acúmulo de alimentos, tá? E resíduos de toda a parte que vai se formando na boca. Isso daí pode causar o quê? Inflamações, tá? Essas inflamações, chega no fim do dia, você vai, escova, elimina isso, a sua microbiota, ela volta a ser uma microbiota saudável, tá? Mas muitas pessoas, às vezes, dormem até sem escovar os dentes. E começa a surgir aquela placa, vai ficando mais com cálcio ali, calcificando, formando placas mais fortes, né, e mais duras, podem formar os tártaros, podem formar as gengivites e as periodontites. E aqui nós vamos entender o quê? Vamos entender que uma inflamação dessa gengiva, ela pode caminhar por todo o seu sistema, todo o seu organismo, todas as suas artérias, veias, então pode se disseminar em vários lugares, tá? Um risco cardiovascular. Existe uma bactéria na boca, a Porphyromonas gingivalis, que quando ela entra dentro da corrente sanguínea, ela vai causar uma endoctoxemia. O que é isso? Uma inflamação dos vasos, tá? E existe muito casos de endocardites bacterianas que vêm através de um canal mal feito, que teve ali uma proliferação bacteriana. Então, começou com uma cárie, depois teve que fazer um canal, e essa bactéria se aloja ali e vai pela corrente sanguínea e pode ocasionar essa endocardite bacteriana também, tá? Então, vamos cuidar da boca, né? Então, a saúde bucal, ela também é monitorada
quando a pessoa vai fazer um exame pré-operatório cardíaco. Então, a saúde bucal tem que estar também ali jóia, tá? Para poder passar por uma cirurgia cardíaca. Gravidez e parto prematuro. O que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Esses patógenos, quando começam a circular dentro dos nossos vasos sanguíneos, eles causam inflamações, tá? Vão liberando toxinas e vão liberando as citocinas inflamatórias no organismo. Então, o organismo entende que você está todo inflamado. E aquela placenta, ela pode ser prejudicada, não tendo uma nutrição adequada ao feto. Então, a gestante pode ter um quadro de pré-eclâmpsia, justamente por uma inflamação também bucal que ocasionou isso, tá? Então, vamos tomar cuidado aí, as mamães, sempre lembrando de higienizar bem a sua boca, tá? Em relação a doenças neurodegenerativas, relacionada ao cérebro. Lembra que eu falei? A boca é muito próximo do cérebro. Então, patógenos que estão circulando ali e se proliferando descontroladamente numa boca, onde tem uma gengivite, uma periodontite, você pode ter algo a mais também. Aumenta o risco de Alzheimer, porque hoje já foi em vários estudos onde encontraram-se bactérias bucal que foram a causa também em cérebros dessecados de Alzheimer, tá? E a pessoa pode ter também um declínio cognitivo por causa disso. Então, vamos mais uma vez. Essas bactérias, elas podem passar essa parte da barreira hematoencefálica, que é o que protege o cérebro. Então, as bactérias, elas permeiam através da circulação e também dessa parte, dessa barreira, tá? Desregulação imunológica e intestinal. A microbiota bucal, ela também vai interferir na microbiota do seu estômago, do seu intestino. Então, hoje se fala-se muito em disbiose, mas essa disbiose ela pode estar começando na boca, depois passar para a tua parte toda digestória, né? O intestino é dividido também em várias partes, e ela pode estar também relacionada com essa disseminação patológica da sua boca, tá? Então, nós temos o quê? A primeira etapa digestiva é a boca, tá? Então, a microbiota desequilibrada da boca interfere em toda a outra microbiota intestinal. Como que o ozônio pode agir, né, de uma forma sistêmica e protegendo você nesse caso? Nós já sabemos que o ozônio é uma molécula ativada de oxigênio. E ela vai fazer o quê? A oxigenação celular, ok? Nós temos no nosso aparelho BioLife o ambiente sanitizado, eliminando vírus, fungos e bactérias. Então, vamos usar o aparelho dentro dos consultórios odontológicos? Você vai atender seu paciente, a hora que você liga a caneta de alta, aquele aerosol fica todo contaminado. Se você tem um BioLife dentro do seu consultório, isso é eliminado. Nós temos laudo da Unicamp, onde comprova isso, tá? 5 minutos do aparelho ligado elimina influenza, Covid e vários patógenos. Então, fica a dica aí. Você que é cirurgião dentista e está me assistindo aqui, já adquire o seu, tá? Outra coisa, nós podemos fazer também a água ozonizada e pedir para o nosso paciente fazer o bochecho antes da gente começar a fazer qualquer procedimento dentro da boca, tá? Então, nós temos aqui a água ozonizada, né? Que daqui a pouco eu vou tomar também. Já tomei hoje 2 copos e vou tomar o meu terceiro e antes de dormir outro. E temos o livro também aqui, né, O Poder da Água Ozonizada, onde vocês vão descobrir como melhor usar esta água ozonizada, tá? Então, vamos aqui voltar para nossa aula, porque o tempo está correndo ali, né? Também estou hoje de olho no tempo, tá? Então, vamos controlar a inflamação oral,
Vamos conseguir equilibrar a microbiota oral, tá? Estimular a cicatrização. Então, fez uma exodontia, pega uma água bem geladinha, pede para o paciente segurar um pouquinho ali, para eliminar todos esses micro-organismos que a gente não quer dentro da boca. A cicatrização vai ser melhor, porque a regeneração celular vem através da oxigenação celular, né? O estresse oxidativo diminui. Então, vamos aí, sempre tomar esses cuidados. Vai proteger os órgãos à distância, porque você vai estar fazendo algo na boca, mas a gente já viu que a boca não fica só ali, né? Não é um órgão isolado, ela faz parte de todo o seu sistema. E vai melhorar a qualidade de vida e o prognóstico clínico geral do seu paciente. Tá? Dentro da epidemiologia estratégica que a gente tem, 95% da população ela entra em contato com a cárie dentária. A cárie é uma bactéria que acontece ali, mas ela não é transmitível, tá? Mas o que acontece? Fora a cárie, nós temos outros patógenos, tá? Então, essas bactérias, elas ficando na boca e você não escovando direito, vai ter a gengivite. E no quadro adulto, 70% dos adultos já tiveram ou têm algum quadro de gengivite. Tá? Então, vamos cuidar muito bem. Nós temos também o nosso creme dental, né? Vamos falar dele ali na frente também, para estar protegendo de sensibilidades, eliminando esses patógenos que a gente não quer e deixando a microbiota da boca em perfeito estado. Tá? Muitas pessoas, por usarem antissépticos bucais, que é cheio de produtos químicos, acabam tendo uma sensibilidade e hoje estão procurando por coisas mais naturais. Então, nós temos hoje esse nosso creme dental, o Ozone Fresh, para você estar usando, ok? Alguns sintomas comuns aqui que eu coloquei. Gengivite, a gengiva vai estar inchada, vermelha e muitas vezes sangrando. A periodontite, ela vai causar um mau hálito, uma retração gengival, porque ali você já perde crista óssea, então você tem perca óssea ali, então o dente pode também ter mobilidade. Tá? Isso é um caso mais agravante do que a gengivite, é a periodontite. Cárie, que é mais comum na população, vai ter dor, sensibilidade, manchas e às vezes até um hálito ruim, tá? Porque fica alimentos e daí ocasiona isso. Candidíase oral. São placas brancas, tá? E elas podem causar muitas vezes ardências. E também a halitose, que é o mau cheiro, pode ter através da boca seca ou até aquela saburra na boca. E tudo isso, a nossa água ozonizada, ela consegue te auxiliar eliminando esses patógenos que podem estar causando esse mau hálito, diminuindo essa inflamação da gengiva, tá? Fazendo com que a microbiota bucal ela fica num perfeito estado. Tá? Fisiopatologia, então, nós já falamos um pouco aqui, é tudo aquilo que vai causar, né? Na realidade, a disbiose oral, que é o desequilíbrio. Tá? Nós também temos o quê? Aumento do biofilme, quando você não escova direito os dentes, vai ter a placa bacteriana. A ativação de citocinas inflamatórias, que foi o que eu já falei, né? E toxinas também circulando pelo seu organismo. Presença de radicais livres, infecções fúngicas, virais, parasitas oportunistas, porque um lugar onde está tudo meio atrapalhado, esses oportunistas também acabam tomando ali um espacinho. Inflamação local, que pode evoluir para uma inflamação sistêmica silenciosa, afetando todos aqueles órgãos que a gente também já falou ali atrás. Tá? Um protocolo de tratamento com o nosso BioLife. Olha lá, vamos prestar atenção, pessoal. O nosso BioLife, você vai usar no ambiente, dentro do consultório, dentro da sua residência. Vai eliminar vírus, fungos, bactérias. Lembrando sempre que no consultório odontológico, aquele aerosol contamina tudo. Faz limpeza da desinfecção, da bancada, dos instrumentais, coloca na autoclave.
Só que aquele lugar que não consegue fazer essa limpeza, o nosso BioLife, por ele fazer essa oxidação dessas bactérias e dos patógenos no próprio ambiente, ele já vai nesse espacinho onde você não consegue chegar lá com a limpeza normal. E vai fazer o quê? A sanitização daquilo ali também, tá? Então, consegue eliminar vírus, fungos e bactérias do ambiente, deixando o ambiente mais límpido, um ar mais puro, né? Então, a segurança de você entrar num consultório onde tem um aparelho, né, o nosso BioLife, você sabe que ali você está seguro e livre desses patógenos, tá? A água ozonizada. Essa daqui é o queridinho, acho que de todos nós, né? Porque temos resultados maravilhosos, tá? Você fazendo a ozonização da água, você pede para o seu paciente fazer o enxágue antes de começar, né, o seu tratamento. Também pode fazer a ingestão da água ozonizada, onde você vai ter o quê? Aumento da circulação, né? Como o Dr. Quezada já falou ali, vai aumentar o óxido nítrico, então isso vai fazer com que a gente consiga uma vasodilatação também ali em toda a região do nosso organismo, aonde a água vai passando, ela vai também purificando, então ela tem um efeito detox, tá? Hepático. Nós conseguimos também melhorar o quê? Diminuir o estresse oxidativo, tá? Então, acelera a cicatrização, a pessoa que faz ingestão de medicação, a medicação absorve melhor, porque o seu organismo vai estar trabalhando melhor, né? Nós somos seres dependentes de oxigênio, e o que o ozônio traz e entrega para nós é isso. Então, a água ozonizada é só coisa boa, só coisa boa. Vamos utilizar também para poder fazer a higiene bucal de pessoas idosas ou acamadas, tá? Então, muitas vezes, a pessoa acamada, você trata de outras partes e esquece da boca. Vamos fazer a higiene com a nossa água ozonizada. Vamos ali fazer também a escovação, né, com o nosso creme dental. E assim por diante, vamos melhorar toda a saúde sistêmica desse nosso cliente, tá? Os cosméticos usados dentro da nossa parte, a gente está usando o creme bucal, o Ozon Fresh, né? Então, escovar os dentes, principalmente depois que se alimenta, né? E qual que vai ser o benefício disso tudo? Você vai conseguir trazer um equilíbrio da microbiota, reduzir a litose, proteger as gengivas, eliminando resquícios de alimentos, porque muitas vezes você se alimenta e fica um pouquinho de alimento entre a gengiva e o dente. E você fazendo o uso do nosso creme dental, você consegue eliminar isso também. E lembrando que os nossos produtos são livres de parabenos, não tem bicarbonato, nós usamos argila, que são coisas naturais, tá bom, pessoal? Outra coisa, o Ozon Golden é o nosso óleo ozonizado 100%. Então, às vezes, a pessoa está com uma feridinha, uma afta, ou mesmo uma herpes, você pode estar fazendo uso ali dentro da cavidade oral. Ok? Os resultados esperados, né? Tomando uma água ozonizada, fazendo um uso do nosso ozônio ambiente e usando também agora os nossos cosméticos, você vai ter o quê? Uma regeneração tecidual mais rápida, reduzir sangramentos gengivais, vai ter menor sensibilidade e dor, menos recidivas de infecções fúngicas, que depois de tudo que aconteceu está tendo muito, e começa pela boca, tá? Um hálito fresco e a microbiota equilibrada. Tá bom, pessoal? Aqui são alguns artigos da onde a gente tirou, para poder também estar fazendo essa aula. E o que você está esperando, né, para ter um aparelho desse e todos esses cosméticos? Agradeço de coração a presença de vocês. E qualquer dúvida, mande para nós, que depois nós respondemos tudo. Obrigada. Pessoal, que privilégio ter uma doutora dessa dentro de casa 24 horas. Nós, na verdade, só não falamos de ozônio em casa quando estamos dormindo, né? Mas respiramos ele. Doutora, por favor, vem aqui comigo, por favor. Você falou de alguns... Aqui do meu lado, por favor. Você falou de alguns cosméticos, você falou do Gold, né? Fala um pouquinho
do Ozon Clean Ozon é o Clean. nosso sabonete líquido, maravilhoso para você estar fazendo higienização tanto do seu corpo quanto da sua mão, do seu rosto. Aquelas pessoas com acne que estão assim passando por um período mesmo de descontrole hormonal ou então adolescente, lavando o rosto com esse nosso sabonete, você vai ter ótimo resultado e cicatrização. E o nosso Ozon Derme para proteger as mãos. O que mais, Esse doutora? daqui vive na minha bolsa, né? O Ozon Derme, ele foi feito assim pensando... Vou até passar um pouquinho, pessoal, porque é maravilhoso. Eu não fico sem. Além da hidratação, a recuperação, né? Que as cutículas às vezes ficam ali ressecadinha, a mão também. Então, usar sempre é maravilhoso, tanto pé e mãos. Bom, pessoal, eu não esqueci. Ela falou que ia tomar água ozonizada. Com certeza. Então, está aqui, doutora. Por favor, vamos tomar uma água ozonizada, que em casa tem mais. Sim, eu sempre uso em jejum em casa e antes de dormir sempre, todos os dias. E agora aqui, ó, também. Você é em casa. Tome sua água ozonizada que você vai ver os benefícios maravilhosos que você vai ter. Tá bom? Vou levar comigo, que eu vou terminar Isso, de doutora. tomar. Por favor. Bom, pessoal, está aqui também o professor Jonas, que ele sempre nos acompanha. E ele vai falar da próxima semana nossa. Está cheio de compromisso, né, professor? Olá, meus amigos. Que prazer estar de volta aqui com vocês, agradecendo a sua presença e contando com a sua seu interesse, o seu desejo, a sua contribuição com os seus amigos e a sua família. Afinal de contas, o Ozonotec é vida. Tá? Isso aí, Como a semana próxima nós teremos viagens para a extensão do trabalho fora da cidade de Maringá, em outros estados, nós devemos remarcar o próximo de quarta-feira para uma outra data que será anunciada com antecedência. Ok? Isso aí, nós vamos sair de viagem já no domingo, para vocês verem. Nós não descansamos nem o domingo, tá? É o Ozonotec 24 horas na veia. Né, professor? Exatamente. Domingo nós já sai, segunda-feira nós já vamos estar em Santa Catarina e terça-feira na sequência vamos aí visitar outras cidades e a semana vai ser semana de viagem e de progresso e de sucesso da Ozonotec. Mas, de qualquer forma, nós estamos à disposição na empresa e também No WhatsApp, né, no WhatsApp, para poder somar com vocês em vossos resultados, ok? Até lá. Maravilha, Um abraço. professor. Valeu. Muito obrigado pela informação. Pessoal, agora vai ser a doutora Dani Batalini que vai falar, que vai colocar o seu conhecimento. Bom, a doutora Dani Batalini é uma pessoa especial para mim. Por favor, doutora. Já conheço ela há algum tempo. É uma profissional maravilhosa. Ela vai 2 vezes por semana na empresa, lá sentar, conversar com a doutora Anne, ver tudo. E eu adoro sentar e ouvir ela falar dos benefícios, falar sobre ozônio, falar sobre os cosméticos. Nós deixamos esse tempo, quando ela está lá, especificamente para aproveitar do seu conhecimento. Doutora Dani, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Bom, pessoal, mais um dia gratificada, né, por estar aqui com vocês. E hoje eu trago realmente um conteúdo que vai fazer uma grande diferença. É um conteúdo um pouquinho novo aí e que eu elaborei com muito amor e muito carinho, porque hoje a gente vê que realmente Ozonotec BioLife na performance atlética, o que eu estou querendo dizer, realmente é o autocuidado. Muitas pessoas acreditam que o ozônio simplesmente pode ser feito, né, de forma medicinal dentro da clínica, mas a gente pode ter o nosso ozônio dentro da nossa casa e na nossa rotina, por ser um ozônio de baixa emissividade. Por isso que nós chamamos a Ozonotec, né, de solução, né, em ozônio. Por quê? Porque nós podemos desfrutar dessa maravilha, dessa molécula incrível que é o ozônio todos os dias e dentro da nossa casa como
forma de autocuidado, não somente de forma terapêutica, porque somos um ozônio de baixa emissividade. E lembrando sempre, não somos substitutivos, e sim somos integrativos. O ozônio, então, tem benefícios gigantescos para os atletas, considerando ainda mais aqueles que precisam de demandas mais potentes ainda, porque nós temos os atletas que são regrados diariamente, mas nós também temos os atletas que vão para a competição, que precisa ainda mais de uma performance. E o nosso equipamento, o BioLife, e os nossos produtos da Ozonotec, os nossos cosmocêuticos, são incríveis para que essas demandas físicas intensas pode fazer uma grande parte da sua jornada e fazer a grande diferença que eu vou mostrar para vocês aí durante a nossa apresentação. O que é muito interessante? Recuperação muscular. Quando nós falamos de atleta, muitos atletas às vezes acabam até se machucando, né? Pelo fato de achar que aquela overdose, aquela dor intensa, aconteceu na segunda, aconteceu na terça, aconteceu na quarta, na quinta ele lesiona. Então, com o nosso autocuidado, que é o que a Ozonotec e a BioLife leva para todos dentro da sua própria casa, é essa recuperação muscular. Por quê? Vai reduzir o estresse oxidativo, vai fazer com que as nossas células anti-inflamatórias agem e automaticamente os nossos músculos progridem sem ter das lesões neste músculo. Então, as recuperações pós-treino são incríveis. E calma, que tem muita coisa boa vindo por aí. Redução da dor e inflamação. Muitas pessoas acreditam que, às vezes, a vermelhidão ou o excesso de edema seja, né, uma associação ao ganho da massa muscular. Mas nós temos essa redução de dor e inflamação, que é o edema, e tendo esse edema, pode prejudicar o seu ganho de massa e pode prejudicar ainda a sua, como posso dizer, a sua evolução de atividade durante o seu período ali de treino, tá? Então, essa redução de dor e inflamação não vai impedir que você ganhe músculo. Muito pelo contrário. Você vai estar ganhando músculo, ganhando oxigenação, ganhando saúde e favorecendo ainda que o seu dia após está ali sem dor, recuperado e querendo treinar novamente, tá? E um outro fator muito importante que a gente sempre fala do ozônio, que o BioLife no ambiente, o BioLife na água e o BioLife nos nossos cosméticos vai melhorar a nossa circulação. Melhorando a circulação, nós temos maior capacidade atlética. Aguentamos pedalar muito mais, né? Aguentamos fazer um crossfit muito melhor, aguentamos uma esteira muito melhor, aguentamos fazer mais tempo de bike. Se o nosso processo ali é mais aeróbico, a gente aguenta. Um pilates, né? Então, a gente tendo essa melhora desse aporte sanguíneo, o nosso corpo vai responder a essa atividade de forma incrível, tá joia? E melhor, no outro dia você tem vontade de fazer de novo, porque você vai estar praticamente recuperado e dizendo assim, que vigor que eu estou, então eu quero hoje ir novamente ao meu treino, ao meu pilates, a minha bike e a atividade que seja, né? A minha natação é incrível. Então, as aplicações possíveis para atleta, tá? O que é que a Ozonotec e o BioLife faz pelos nossos atletas? Foi comprovado, por isso que hoje eu fiz uma aula totalmente diferenciada, porque eu quis realmente mostrar para vocês o que é
que os nossos cosméticos, o nosso BioLife no ambiente e a nossa água pode fazer por você que gosta de treinar, que tem uma vida saudável, que tem uma qualidade de vida, ou que faz uma bela caminhada, ou que faz uma corrida, independente da atividade, tá? Mas o mais importante é que nós melhoramos a oxigenação, reduzimos o estresse oxigenativo, reduzimos o índice inflamatório, então evitamos lesões, porque muitas pessoas dizem que tem muitas atividades que podem gerar lesões. Com a aplicabilidade dos nossos cosméticos e a utilização do nosso BioLife com todas as suas propriedades, nós sabemos que esse atleta vai estar sempre preparado e com certeza com qualidade de vida, e o BioLife sempre integrando para fazer com que vocês tenham ainda um melhor desempenho. Formas de aplicação. Produtos ozonizados. Vocês vão ver já já que eu vou passar. Isso é de primeira mão. Foi incrível, porque fui eu mesma que fui lá e falei assim, se é autocuidado, mesmo eu sendo fisioterapeuta, é você profissional que vai realizar o seu protocolo. Porque é isso que o BioLife entrega, né? O autocuidado, a pessoa se autocuidar. Não é uma terapia onde eu, fisioterapeuta, posso somente aplicar. E sim, BioLife e Ozonotec é um autocuidado, baixa emissividade e produtos, né, com ozônio que só vai acarretar melhor na sua vida. Tá joia? Então, os produtos, tanto quanto o óleo, quanto os gel, eu escrevi errado, me desculpe, já estou corrigindo, eu escrevi creme, quanto o nosso gel ozonizado, pode ser usado na recuperação muscular e na prevenção de inflamação ou lesões, impedindo que o atleta continue seu treino. Então, eu fiz um protocolo muito legal. Automaticamente, utilizou o cosmético, nós vamos tomar a água ozonizada. Por quê? Nós queremos o aporte sanguíneo. O atleta precisa daquela circulação, daquele corpo trabalhando. Quando a gente vê aquele examezinho lá que a gente já mostrou pela Ozonotec, a doutora Anne mostrou para a gente, quando a gente vê aquelas hemácias desemparelhando e vendo aquele sangue fluindo, isso é maravilhoso para um atleta, né? O glicogênio no músculo, isso é maravilhoso, a gente vai estar dando aquele aporte sanguíneo que vocês precisam. Vai evitar a fadiga. E sabe o que é melhor de tudo? A gente pode, quando a gente faz, né, a atividade física muito intensa, às vezes esquecemos da nossa hidratação. E com a nossa água ozonizada, que eu também vou tomar, tá, meu senhor? Ela faz uma hidratação intensa. Então, além dela fazer essa hidratação intensa, esse aporte sanguíneo faz com que você, atleta, tenha aí maior resistência, tá joia? E o ozônio ambiente, eu tive a comprovação segunda, dei até um trabalhinho ali pro nosso amigo Alex, né? Mas foi um comentário assim lindo que eu tenho que fazer, eu não gravei, mas eu tenho que fazer com vocês. A dona do lugar que eu fiz a gravação pegou e falou assim, o que está acontecendo com esse povo hoje? Por quê, pessoal? Quando a gente tem o ozônio no ambiente, nós temos um ar mais límpido. E quando a gente está em uma atividade física de grande estresse, que necessita de grande capacitação, tá? De grande... a gente tem que aumentar a nossa frequência respiratória. Se o ar estiver mais leve, esse aumento da frequência respiratória leva a uma rápida recuperação. Porque ele está respirando um ar mais leve, então a hora que ele consegue parar para trocar de um exercício para o outro, automaticamente ele está tendo ali a recuperação. E esse ozônio ambiente vai estar mais leve, mais límpido
e com maior facilidade de entrada nas nossas vias aéreas. Isso é maravilhoso, livre de patógenos. Cromoterapia, sempre falo, acho muito importante, principalmente durante o repouso, que eu vou mostrar para vocês que aí, quando entrou o Ozonotec, entrou, né, a BioLife, nós tivemos pódio aí, foi muito bacana, já já vocês vão ver. A cromoterapia nossa, ela tem essa revigoração, então tem hora que o atleta ele pode até se deitar e se recuperar, se tiver o BioLife ali junto dele, associado, porque ele é prático, gente. Eu não estou falando de um equipamento que não tem como ser carregado. Imagina, você está numa prova de bike, mas você pode entrar dentro do seu carro, ligar seu BioLife e ligar sua cromoterapia dentro do seu carro. Olha que maravilhoso, tá? Então, a cromoterapia também tem esse estímulo para a atividade durante o seu repouso. Sempre a gente fala das precauções, tá? Tem que ter o uso seguro, é da maneira que nós indicamos, é a quantidade de água ozonizada, que é até 1,5 litros. Então, é sempre para pré-treino, né? Vamos treinar, nós vamos usar o Ozon Gold+, que é o óleo, juro para vocês, vocês vão ver no vídeo, é 2 gotinhas, massageou, para que ele traga a circulação. Finalizou, automaticamente tomou a aguinha ozonizada, finalizou o treino, vai entrar com o nosso Ozon Vital, que é para evitar as lesões, tá? Então tá aí, e eu quero que todos assistam, que aqui está a prova do que a gente falou, fez e fez acontecer. E meus amigos? Fez toda a diferença na minha recuperação, depois de um dia inteiro de campeonato pesado. A minha recuperação foi zero. Não senti dor nenhuma. E durante as provas que a gente participou, a recuperação entre uma e outra era muito rápida e sem dor. Foi maravilhoso. E o outro dia? Maravilhoso, zero bala, sem dor, sem dor. Obrigado, Carol. Obrigada, eu. Um beijo. Beijo. Então, gente, isso realmente foi uma experiência comprovada por nós, o Ozonotec, tá? Realmente é um estudo nosso, somente com produtos nossos. E tá aí a alegria e a felicidade, né, do pessoal, que eu tenho que agradecer muito por dar a oportunidade, que é o barracão da unidade de Marialva, levaram um pódio aí com a Ozonotec, tendo recuperação e o melhor de tudo, ela sempre dizendo, entre uma prova e outra, a energia só aumentava. E é isso que a gente quer levar para a vida de vocês, atletas. Muito obrigado, e é uma satisfação muito grande. Muito obrigada a vocês, atletas, que confiaram na gente e que hoje a gente quer que todos os atletas do mundo possam desfrutar dos benefícios que a Ozonotec leva a vocês. Muito obrigada. Isso aí, doutora Dani, muito obrigado pela sua apresentação. Eu acredito que vocês acompanharam
e vão guardar esses conhecimentos para vocês usar na hora que vocês estiverem lá na vossa venda. Tá bom? Bom, pessoal, ó, quando nós falamos do sabonete líquido, a Júlia, lá da Bolívia, ela fez um comentário. Pessoas com psoríase também têm um resultado maravilhoso com o sabonete líquido e Ozon Derm e Ozon Gold, tá? Isso aí ela tem resultado lá, por isso que ela colocou aqui. E a Vívia, de Chapecó, ela colocou, uma noite que eu usei, o outro dia já estava seca as espinhas. Maravilhoso, ficou show o nosso sabonete líquido ozonizado. E também eu vi aqui o nosso amigo Carlos Nóbrega, lá de Campo Grande, está aí conosco. Também a Nalva de Campo Grande, também a Nelly de Tocantins e vários outros que estão aqui que o tempo não vai nos permitir falar. Mas estamos gratos pela presença de vocês, por esse tempo que vocês tiraram para estar aqui junto de nós. Isso nós sentimos, a empresa Ozonotec, o nosso corpo científico se sente honrado com a vossa presença, dá mais energia para nós, para a próxima live, nós chegar aqui com mais conhecimento, com mais energia, para nós falarmos para vocês do benefício do ozônio, que é qualidade de vida primordial que nós prezamos na Ozonotec. Tá bom, pessoal? E agora nós vamos chamar os nossos amigos para nós fazer o encerramento. Atrasamos 5 minutos, mas estamos dentro. De vez em quando isso acontece, pessoal. Tá bom? 5 minutos do bem. Vamos lá? Opa! Tamo junto. Com certeza. Ozonotec é vida! Uhul! Tamo junto. Um beijo no vosso coração, uma ótima noite. Quem não jantou, vai jantar, que eu também tô indo. Tá bom? Um abraço para vocês. Oportunidade bate, não pode esperar. Ozonotec é o caminho pra prosperar. Solução que conecta, que faz acontecer. É seu sucesso nas mãos, só basta crer. Cresça, brilhe, avance, sem hesitar. Com ozônio na vida você vai triunfar. Agora é seu tempo, chegou pra ficar. Ozonotec é a chave pra transformar.